Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E vamos entrar agora ao ar, ao lado dos colegas, amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. E voltamos 6 horas e 36 minutos. Lembrando que a partir de próxima segunda-feira, dia 18, nosso programa no horário habitual de 5 às 7 horas, a partir das 7. A primeira hora de 7 às 7h30, 7h30, voltando o César Luiz comandando a audiência aqui da Assunção. Luciano, já dando bom dia a você. Rapaz, que notícia bacana. Nunca é tarde para poder empreender, para começar uma nova caminhada. Estou vendo aqui a notícia, numa página na internet, que jovens com síndrome de Down, 4 amigos com síndrome de Down, sem conseguir trabalho formal, passando por todas as dificuldades, decidiram se juntar, empreender e lançaram em Buenos Aires uma pizzaria que vai muito bem, obrigado, contando aí com todo sucesso. Que belo exemplo, né? Mostra que podemos sim superar as dificuldades. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. O som está melhorando, ainda não é o ideal, né? Mas estão prometendo em breve a gente voltar às condições originais de som. Eu queria dar um bom dia também, agradecer àqueles que fizeram o partilhamento do vídeo, o Alexandre Viana, o André Luiz Pinto, a Francisquinha Cunha, o Carlos Rafael lá do Morrinhos, o Henrique Costa, o Auriclés Macedo, o Francisco Edivar, o Olavo Souza, e quem já entrou aqui ao vivo no Facebook, como a Catarina, o Cristiano Jans, a Luísa Helena, o Henrique Costa, a Rezende Menezes, muito bom dia para todos, o Paulo Roberto, o radialista Alderno Santos, lá em Morrinho, que retransmite o nosso programa em sua web Rádio Morrinhos. Bom dia para o Michel Mendonça e para o Salles Neto, perguntando que hora que é o programa do Renato Abreu na TV. Ele quer... Renato? No Questão de Ordem, todo dia 7h30 da noite, todo dia 7h30 da noite, 19h30, a apresentação às 7h15 do outro dia. Por exemplo, o programa de ontem passa já às 7h15. Quem quiser ouvir pela rádio, 10 da noite diariamente, o programa passa na FM Assembleia 96,7, o áudio, evidentemente. Aí o mesmo programa que está na TV, passa o áudio na rádio às 10 da noite. Todo dia, então, 7h30 na TV Assembleia. E 10 da noite na FM Assembleia. Muito bem, doutor Paulo Roberto, bom dia a todos. Muito triste a morte do Boechat, acho que a nação inteira está triste, né? Um cara, um fenômeno do rádio, né? E o menino colocou ele numa de rádio, né? Depois foi para o rádio e amou, se apaixonou pelo rádio, né? É como se fosse a vocação real dele. Ele começou, você já disse aqui o perfil dele, né? Ele começou sendo um redator lá do Ibrahim, lá no Jornal Globo, né? JB, e depois brilhou mesmo, foi no rádio e televisão. É um profissional múltiplo, mas o brilho dele, né? Alcançava o maior brilho no rádio. Bom dia para a Fernanda lá na Polônia. E boa notícia essa sua, viu, André? Eu queria, vocês disseram antes, falaram aqui sobre o indulto. É só duas, não é nem correções, é só para deixar claro para o público que aqueles critérios que o André citou aqui, né, de estupro, crimes contra a vida, nenhum presidente pode, aquilo é constitucional, não é apenas o indulto do Bolsonaro que não pode se estender àquelas pessoas. A diferença desse indulto do Bolsonaro para os demais que já aconteceram é que, deixando claro, aqueles critérios citados pelo André, crime hediondo, nenhum presidente poderia indultar. Os demais poderiam ser indultados. A diferença é que de um presidente para outro era tempo de prisão. Então, se tem tanto tempo de prisão e não está incluído naqueles crimes previstos na Constituição, então ele indultava e chegou ao ponto, acho que quem deu mais tempo, né, menos tempo de prisão, foi o Temer. E agora o Bolsonaro disse, não, o Bolsonaro sempre foi contra, ele não quer dar indulto, e foi convencido, né? Desde cedo eles tentavam convencer o Bolsonaro a dar indulto, porque é uma tradição, todo ano tem um indulto, e isso é chato, e ele deu o chamado indulto estritamente humanitário, como o Renato deixou muito claro, para o cara não morrer.
para a cadeia, né? Vá morrer em casa. Bom dia também para o Wellington Pereira, né, que retransmite o nosso programa na sua rádio web Interative Metro de Maranguape. Bom dia para o Luciano, para o André e para o Renato, internautas. Bom dia para o Moacir Pontes, bom dia ao trio Moacir do Meireles. E André, não é aquele caso do estupro de vulnerável, tem uma diferençazinha, na verdade não é... É um agravante, não? Não, é porque é o seguinte, quando você fala estupro, toda vida que você fala estupro, você é o quê? É um crime sexual não consentido, certo? Então, e sempre se imagina um homem cometendo contra uma mulher. Então, é um sexo não consentido. No caso de vulnerável, mesmo que a vulnerável consinta, é considerado estupro. Digamos que um homem faça sexo com uma adolescente de 14 anos e ela consentiu este sexo. É considerado estupro. E quando a lei foi mudada, acho que em 2009, por aí, que mudou, e passou a ser assim, a criança também, né? E, digamos, houve um caso, até nos Estados Unidos, né? A professora, o carinha se apaixonou, de 14 anos fizeram sexo. É também considerado crime. A diferença, então, do estupro, com o senso comum que a gente compreende, que é o sexo não consentido, o conceito para pessoas vulneráveis é que haja esse sexo, mesmo consentido, ele será considerado estupro. Por isso que a lei, ela incluiu, né? A partir de 2009 teve isso, então incluiu também nos crimes de estupro contra vulnerável aqueles que não podem ser indultados pela Presidência da República. E tinha até alguns absurdos que eu acho que já foram corrigidos nessa época citada por você, algumas diferenciações que ocorriam na prática da intitulação de estupro e atentado violento ao pudor, que alguns estupros não eram considerados estupros, e sim atentados violentos ao pudor, como, por exemplo, questão de algumas práticas anais entre homem e mulher. Que também são considerados hoje estupro contra vulnerável, principalmente. Exatamente, como tem que ser. Bom dia para o Roberto Braga, para o Tácito Forte, lá no Aracati. Grande abraço para você, garoto. Bom dia para o Luciano Fernandes, em Santa Quitéria, e para o Francisco Moreira, além do Ronilson Sérgio Evangelista. E vocês tratarem um assunto, que é o que eu queria falar também, que hoje o Jornal o Povo traz uma não manchete. O Jornal o Povo hoje traz contra todos os manuais de redação de jornalismo. Não pode, em título, a regra geral, não deve ter pontuação nenhuma. Né? E aqui lá traz um ponto de exclamação e tal, é uma coisa que não deve existir. Muito menos um ponto de interrogação. Porque o jornalismo é o factual, é o fato. E o ponto de interrogação é o não factual, não é matéria, é uma antimatéria, né? Pode-se dizer assim. É só uma especulação. E a matéria, talvez por isso, né? A matéria é muito mal apurada, a matéria não conseguiu falar com a principal acusada, né? E cadê a mulher? Não consegue falar com a mulher, e quando consegue não é isso, bem é isso. Muito mal apurada a matéria, portanto, se a matéria está muito mal apurada, não deve ir para a manchete. Não deve ir para a capa. Você pode até dar matéria para não perder, digamos, com medo de pegar um furo, uma matéria exclusiva, né? Que eles descobriram. Dá a matéria, mas jamais poderia ser a manchete de capa do jornal. É como se tivesse falta de assunto. A matéria está muito mal apurada e dá relevância, porque a jornal Folha de São Paulo, que trouxe essa matéria, trouxe sobre o ministro do Turismo, né, que é um político do PSL, que, segundo a Folha de São Paulo, teria beneficiado alguns deputados laranjas. Lá os caras conseguiram mais de 2.000 votos. Aqui, essa senhora, que o jornal Povo acusa, 47, então seria pior. Só que lá a Folha de São Paulo apurou, foi a fundo, né, ouviu muitas pessoas e realmente trouxe matéria e merecia na capa. E recentemente, também do PSL, aí a Folha faz uma sacanagem, né, lá dentro do título coloca partido do Bolsonaro, né, já coloca o Bolsonaro no título, não sei o quê, bota deputado laranja. E o Bivar dá uma declaração lá escrota dizendo que mulher não gosta de política, que não é bem uma coisa de mulher. E ele culpa a lei. Se você vai atrás, geralmente quando tem esses desvios aí, em que se imputa até que sejam laranjas, é em relação à mulher. Por quê? Porque tem uma lei que exige dos partidos que eles colocam um percentual de mulher candidatas. 30%. 30% tem que ter candidatas. E às vezes o partido não encontra, segundo o Bivar, pela falta de vocação feminina para o exercício da política, encontra nomes. E aí pega. É possível pegar uma mulher qualquer, né? Pega aí a fulana e vê se ela não quer ser candidata para a gente preencher
a cota. Então, isso é como se fosse uma lei só para cumprir uma Sabe coisa o que é o pior? legal. Porque é o mal de querer impor as coisas através de Fazer lei. Exato, isso, exato. inclusive os partidos, todos os partidos entraram Então, nesse eu não negócio. estou dizendo que o partido não esteja errado, mas para se adequar à lei, acaba fazendo... E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Que na prática é desse jeito. Não, é verdade, porque Na você prática quer desse impor através de uma lei que não se adequa ainda à realidade. Não tem 30% de mulheres candidatas em todos os partidos. Aí você cria uma lei obrigando os partidos. Isso é contraproducente, porque isso não pode ser assim, através de lei. Negócio de cota, não tem que ter. Não tem que ter, não. Tem que se buscar um dia chegar até 100% das mulheres. Você não pode pegar negócio de lei. Não pode colocar uma camisa de força Isso no partido. E tem, assim, porque como se não tiver a lei não vai existir, então querem forçar a barra. Aí dá esses desvios. Né? Um desvio, pega um dinheiro público e vai dar para uma pessoa que não é vocacionada para a política só porque quer preencher uma cota. E aí, como a lei permite dar o dinheiro para ela, acaba tendo desvio. Não estou dizendo que houve desvio no caso aqui, não posso afirmar, porque nem o jornal conseguiu apurar. Imagina eu que estou tomando a informação já do jornal. E, aliás, a Jane, querida Jane, diz que matéria mal apurada gera transtorno público em todos os segmentos. Falta responsabilidade do profissional. É aquilo que o Renato disse. Eu não apurei. Outro dia estava um cara me cobrando aqui, sabe? Saiu uma colunista lá dizendo sobre drogas aqui no Ceará, assim, assado. Eu digo, amigo, eu não tenho essa informação. Eu não tenho condições de apurar. Seria leviandade da minha parte eu fazer isso. Como fizeram lá no Lauro Jardim. Eu tenho isso como um norte, né? Lauro Jardim, um jornalista que até então era de muita credibilidade, deu a informação errada no tema, que até hoje ele não se desculpou, e muitos jornalistas embarcaram na dele e depois tiveram que se desculpar. Foi o que o Renato disse hoje. Eu não vou entrar nessa do Jornal Povo na matéria mal apurada, e amanhã eu tenho que me desculpar. Então, no caso lá, eu digo, amigo, se amanhã esse jornalista descobrir que errou, e ele vai se desculpar, com que cara eu vou ficar? E outra coisa, eu fui leviano com os meus ouvintes, que eu dei informação que eu não tinha apurado, ou não tinha condições de apurar. Então, aqui eu acho que nenhum de nós aqui, o trio tem pelo menos esse princípio, não cai nessa, não vai nessa. A gente está aqui, a gente não briga com os fatos, nem inventa fatos, né? Então, essa do Jornal Povo, não estou dizendo que ele inventou, ele viu ali indícios. Há indícios. A mulher recebe uma boa grana, mais do que o Girão. O Girão tem grana, não precisa, né, de grana partidária. Mais do que o Wagner. Não, mas talvez seja uma tentativa do partido. E tem sentido. Não, eu vou dar mais dinheiro aqui para essa mulher porque ela tem menos condições. E está demonstrado que não tinha, era condição nenhuma, 47 votos, né? Mais votos do que um terço do voto dos seus apoiadores, né? E essa manchete é tão cretina do ponto de vista jornalístico, além do que você já falou, porque... Tecnicamente é um ponto de interrogação. Mas aí, como eles não tinham apuração, como apuraram mal a matéria, não podiam afirmar, aí tinham que jogar desconfiança, como é que afirma sem poder? Vamos lembrar a matéria, como é a matéria? Aí bota um ponto de interrogação. Isso é uma cretinice jornalística atroz. Se não pode afirmar, então não tem matéria, meu filho. Então não tem matéria. Aí não pode afirmar, mas quer jogar desconfiança, porque na verdade o objetivo da matéria é insinuar que houve, mesmo sem ter elementos para afirmar que houve. Isso não é jornalismo. Por isso que eu digo, não entra nessa matéria. Não entra. E tentar dar impacto, porque lá dentro, na manchete interna, PROS enviou 274 mil para suposta candidata laranja. Para suposta. Você botar um suposta no título, já foi embora. O impacto já foi embora, né? É o jornalismo postiço, né? Suposto. Ou você apura e dá a matéria direitinho, ou tira isso do título. Não existe isso aí. Não existe. A outra coisa que eu vi, vocês não deram isso aqui, né? Que havia uma tentativa da CPI que estavam chamando de CPI Lava-Toga. O Jornal Público deu CPI da Toga. Foi abortada pelo presidente porque 3 senadores retiraram a sua assinatura. Pronto. Entre eles, o nosso queridíssimo Tasso Gereissati, né? Eu acho até que não seria oportuno, neste momento, você fazer esta CPI. Pode ser guardada, porque nós temos aí focos grandes que o país precisa enfrentar. E eu acho que a CPI da Toga, se é o caso, era para investigar o quê? Ativismo judicial. Então, como não tem um fato determinado para dizer houve aqui um erro, aquilo lá e tal, porque a CPI tem que ter sempre
um fato determinado. Mas não, eu vou fazer uma CPI para investigar o ativismo judicial. Isso é crime? O ativismo judicial pode ser uma prática que não seja desejável. Mas quando, e aliás, uma coisa que tem assim, o ativismo judicial se dá exatamente pela ausência do legislativo. Aí veja bem, um legislativo que se ausenta, mas não é crime, né? É condenável porque um legislativo que se ausenta, porque não regulamentou a matéria. Porque o que o STF faz em matérias constitucionais? Muitas das matérias são enviadas para a legislação comum, ordinária, né? A Constituição dá o conceito e fica prescindindo de uma regulamentação pelo Legislativo. E o Legislativo se omite em alguns casos, e nessas omissões, nessas lacunas, aí sim, o Judiciário fez o que a gente chama de ativismo judicial, porque ele interpreta a seu modo, por falta de uma legislação ordinária. Então, senhores legisladores, muitas dessas atividades, né, de ativismo judicial, se dá pela omissão dos próprios legisladores. Não, primeiro preencham essas lacunas e depois cobrem do judiciário. E como disse o Renato, é condenável, não é bom um judiciário ativista, né? É bom que ele sempre seja o fiel cumpridor das leis. Então, se não é oportuno, não assine a CPI. Essa história de assinar a CPI e depois ser convencido a retirar a assinatura é muito ruim. Fizeram isso a senadora Cátia Abreu, o nosso senador Tasso Gereissati e o senador Eduardo Gomes, do BMDB lá do Tocantins. Então, como retirar as assinaturas, então foi abafada a CPI da toga. Não tinha número legal e tal. Agora, eu com todo respeito, eu acho que tem um bocado de erro no Poder Judiciário brasileiro, e a gente aponta aqui vários. Mas eu acho que desvios comportamentais de juízes, como já foram devidamente apurados, com aquele Lalau, aquele outro juiz, foi comprovadamente provado que é corrupto, caso aqui no Ceará, de desembargadores que venderam sentenças. Eu acho que... Até homicídios, né? Até homicídios. O modus operandi de operar não é fazer o circo da CPI. Eu acho que nesse momento, a CPI para insinuar que o Gilmar Mendes, ao proferir o voto ou ao pedir vista, supostamente, ele quis beneficiar fulano, vai levar o Brasil aonde sem fatos concretos? Eu acho que não. Eu acho que essa CPI não tinha razão de ser, porque não tinha fato concreto. Era só para apurar, suposto, como você me disse, ativismo judicial, que não é delito, que não é crime. Não é? É como você insinuar que... É dito que o principal objetivo é esse, é investigar ativismo judicial. É como aquela denúncia que foi feita contra o Aécio, insinuar que o Aécio e tal... O senador e o deputado federal, ele tem como missão fiscalizar e legislar. Se ele não puder legislar, meu amigo, aí não existe. Então, eu acho que, concordo contigo, você não tem cabimento essa CPI, a não ser que tivesse um escândalo de proporções gigantescas, do tamanho deste país, e aí que colocasse, emparedasse o judiciário na opinião pública. Mas eu acho que não cabe, nesse momento, agora, o Brasil não precisa disso, né? O que consta é que o PSL tenta articular, não sei se com conhecimento do presidente ou não, mas tenta articular e entrar com 4 CPIs no Congresso Nacional. Entrou com 2. Pois é, já entrou com 2, para inviabilizar novas CPIs. Isso é da política. Aqui no Ceará acontece muito. Aqui no Ceará? No governo do Cid Gomes. Aqui no Ceará, em todos os congressos. Em todas as casas legislativas. Aqui aconteceu no governo do Cid a tentativa de uma CPI, não sei de quem, não sei o que, aí o governo botou CPI de DPVAT, CPI não sei o que. E na prática, o que é que acontece? Cada casa legislativa tem um número máximo de CPIs em andamento. Exatamente. E tem que obedecer à fila, né? Isso aí é uma artimanha política, mas aqui é do jogo. Outra coisa que nós sempre fomos um trio aqui, defensor da polícia. Em primeiro caso, o policial não é bandido, a presunção da inocência tem que se valer de cara para o policial, mas, obviamente, se na investigação houver alguma coisa contra o policial, a gente também está do lado da lei. E o que é que acontece hoje? Está no jornal O Povo. Policial é condenado a 15 anos de reclusão. Foi condenado, segundo ele, fazia parte de um grupo de extermínio e assassinou uma pessoa. Então, nesse caso, o que é que está dizendo? Aqui não era um policial, aqui era um bandido que estava dentro da corporação policial. Aqui era um bandido fardado. Foi condenado, vai cumprir a sua missão. Nos outros casos todos,
O primeiro ponto que a gente acha, tem muito da imprensa acha, que a gente vê, pelo menos nas coberturas, é que o policial de cara é suspeito de ter cometido um crime, como aconteceu recentemente lá no Rio de Janeiro, e o seu Reinaldo Azevedo fez lá umas postagens nojentas, horrorosas, pré-julgando os policiais e até brincando, dizendo que não teria condições de pós-julgar, porque os policiais tinham mexido na cena do crime. Então, os policiais seriam duplamente criminosos na visão do seu Reinaldo Azevedo. Primeiro, por ter assassinado, colocando aqui entre aspas. Segundo, por ter mexido na cena do crime. Não, nós somos aqui defensores dos policiais e que eles devem matar, sim, em confronto, devem ter essa permissão, não devem ter o medo de matar, porque senão quem vai morrer são eles. Não tenha morte nenhuma, mas se há de haver um confronto, que tenha morte do lado dos bandidos, jamais dos policiais. Agora, sobre esse caso lá do Rio, o site antagonista publicou o apurado da polícia. Olha, quem quer criminalizar a polícia naquele caso dos bandidos, se for 10 foram mortos, 10 bandidos. E ninguém diz o contrário. Todos os que criticam a polícia percebem, a própria mãe diz, não, são traficantes. Foi contado com eles, fortemente armados. A polícia cercou a casa, deu ordem para que eles baixassem as armas e eles abriram fogo. A polícia entrou no confronto, e no confronto, meu amigo, é isso mesmo. Palmas para a polícia. Parabéns para os nossos heróis fardados. E o Reinaldo ainda viajou na história da mãe de um policial. Os 10 que morreram. Olha, os meus filhos devem ter morrido dormindo porque eles tinham sono pesado. Olha, os 10 bandidos que morreram. Tiroteio no meio da rua, o cara tá escolheram o confronto com a polícia. Paguem o preço. Eu não vi essa postagem do Reinaldo, não. Nossa, que nóia. São 6 postagens, e a postagem é nojenta, André, porque é a foto do chão, manchado, molhado todo de sangue, com uma chinela japonesa. A foto é bonita, bem feita. E ele colocou também a foto do Moro em cima dessa foto, né? Fez uma montagem, colocou a foto lá do Moro, dizendo que aquela penca de cadáveres era devido ao Sérgio Moro, à lei do Sérgio Moro. Canalice, nojento. Canalice total. O Reinaldo Azevedo, eu vi ontem uma postagem. Nunca vi ele descer tanto como fez dessa vez. E ele já desceu há algum tempo, né? Mas ontem eu vi uma nota dele a respeito da morte do Boechat, lamentando a perda do amigo. Tinham combinado na semana passada, no estacionamento da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, de tomar um uísque. Essa semana o Boechat ainda brincou. Reinaldo, além do uísque, pode ter um cigarrinho também. Não teve nem uísque, nem cigarro, não teve nada por causa da fatalidade do destino. Eu acho que eu não perco mais meu tempo com o Reinaldo Azevedo. Aliás, eu estou com 54 anos, sabe, André? Tenho 25 anos de jornalismo. Começa a querer perder o tempo. Eu não perco mais tempo com bobagem. Sabe que a minha relação com o Reinaldo, antigamente eu li o Reinaldo para me deleitar. Eu também. Para me deleitar mesmo, um deleite intelectual. Mas lamentavelmente, hoje eu vou ao Reinaldo para dizer qual foi a dele hoje, né? Porque ele para mim, né, não é que ele tenha mudado, que ele esteja criticando pessoas de quem eu gosto, não. Porque eu sempre admirei no Reinaldo também a sua coerência. Ele tem um background cultural enorme. E isso eu admiro nas pessoas. Como ele maneja as palavras, como ele escreve, o estilo dele, gosto muito. Mas, lamentavelmente, ele tem usado todo esse instrumental que Deus lhe deu, e ele fez por onde, estudou, leu muito, né? Muito lido, o cara, né? Está usando para fazer sofismas. Então, o Reinaldo virou um sofista. Sofista é aquele que quer discutir com você por discutir. Então ele discute 2 horas com você para provar para você que o céu é azul. Discute, depois que você se dá por convencido de que o céu é azul, ele tenta convencer, não, na verdade o céu é branco, e vai de novo discutir. Então ele usa argumentos sem princípios, argumentar por argumentar, a retórica pela retórica em si, que é interessante, que demonstra que você tem habilidade argumentativa, mas às vezes demonstra também uma falta de caráter. Como às vezes, eu estava até lembrando ontem, né, tinha um grande escritor brasileiro, e ele estava saindo, o dono do jornal, era Semana Santa, o dono do jornal pediu, faça amanhã um artigo sobre Jesus Cristo. Ele disse, ok. Quando ele ia saindo, se virou, disse, contra ou a favor? Quer dizer, é a pena colocada em função do que lhe pagam para escrever, e não da sua convicção pessoal e profissional. Tinha um célebre jornalista norte-americano que serviu a vários governos, o Mencken, né? que era do mesmo jeito, do mesmo caminho. Grande intelectual. Grande intelectual Mencken, só que ficou insuportável. Tem um livro dele célebre, o livro dos insultos.
Só que, enfim, o camarada era insuportável. Mas o Reinaldo é fã também. Quer dizer, Eu não sabia. Pronto, eu não sabia. Então tá explicado. Olha, mudando um pouco de assunto, eu quero voltar para o caso do Boechat, pegando dois botes aqui. A coluna do Cláudio Berto, que está muito boa, quando ele faz uma indagação absolutamente pertinente. Para que serve a ANAC? A ANAC é uma das excrescências de uma agência reguladora que foi tomada pela politicagem do toma lá da cá, virou cabide de emprego, e não serve para coisa nenhuma. Só serve para notas oficiais que não resolvem absolutamente nada. O Cláudio Berto escreve aqui uma coisa interessante. A cada acidente aéreo no país, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, apenas lava as mãos por meio de comunicados frios, pouco esclarecedores, e que servem para colocar em xeque a existência da própria ANAC. Após o acidente que matou o Jorge Ricardo Boechat, a ANAC informou que o helicóptero estava regular, com papéis em dia, como se isso significasse alguma coisa. A ANAC já não faz sentido, tanto quanto a extinção do velho Departamento de Aviação Civil. Quis o destino que Boechat, crítico desse tipo de omissão, fosse vítima do helicóptero que, fabricado em 75, ainda voasse 44 anos depois. A ANAC informou que licenças e habilitações do piloto Quatrus estavam vagas, só que não, o helicóptero não estava autorizado a transportar pessoas para o chamado tráfego aéreo, o tal do táxi aéreo, né? E a ANAC não impediu. Agora tem uma notícia no Globo hoje, mais preocupante ainda, sobre o modelo do helicóptero, que caiu. A Força Aérea Brasileira contabilizou 21 acidentes no Brasil com o helicóptero modelo B-06 entre 2008 e 2018. Destes, 4 aconteceram em São Paulo. Ao todo, 16 pessoas morreram. A aeronave tem o nome de origem Bell Jet Ranger 2 e tem 5 assentos. É o mesmo modelo que caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, na segunda-feira. O helicóptero que ia o Boechat foi fabricado em 1976. Tem um errado com esse helicóptero. Esse helicóptero vem caindo. Você sabe para que serve a ANAC? Nada. Vamos botar o dedo na ferida. O então senador Eunício Oliveira casou uma filha com um camarada, gente boa, deve ser, de 32 anos. Tinha que arranjar um emprego. Pronto, aí colocou como diretor da ANAC. Pronto. Então tá certo o Cláudio Berto. Essa porcaria dessa ANAC não serve para nada, a não ser para cabide de emprego de político. Então tá bom de acabar isso. Porque ela custa dinheiro, e dinheiro público, e dinheiro do contribuinte. Agora, esse helicóptero, com essa notícia aqui, de 21 acidentes em 11 anos, 16 pessoas mortas, tem algo errado com esse avião, com esse helicóptero aí. Ele é normal, ele só cai. Ele não é como você disse hoje mais cedo, os executivos que andam de helicóptero em São Paulo, não é esse tipo de helicóptero. Aquele helicóptero que tem um bico afiado, parece um jato. Tá, não, eu não disse isso até porque eu não pesquisei. Não, mas eu pesquisei. Eu levantei essa suspeição. Esse helicóptero é totalmente superado. Totalmente superado. Talvez por isso não seja habilitado a fazer voo de táxi aéreo. Porque é um voo que vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para cá. Eu acho que está aí a causa, né? Porque não é. Porque um avião, um helicóptero desse, não pode estar o tempo todo. Não pode ser assim, aqui e acolá fazer alguma coisa, né? Pois é, porque os grandes executivos que têm helicópteros particulares não têm desse modelo. São aqueles modernos, assim, do bico fino, inclusive que o trem de pouso recolhe. O trem de pouso recolhe. Esse aqui não, ainda é do tempo que tem, ó, as varetas aqui de ferro para pousar, aquele antigão que o bicho batendo não recolhe. Os modernos... Esses que recolhem são poucos, né? São os mais modernos mesmo. Mais modernos. Então, quer dizer, essa notícia aqui que está no Globo.com é uma preocupante, quer dizer, uma aeronave que, ao longo do tempo, tem apresentado uma série de problemas, que em 11 anos, 21 acidentes, 16 pessoas mortas, isso não é normal. Isso não é normal. E isso faz parte de um levantamento da própria aeronáutica, que diz aqui a matéria do Globo.com. O capitão Silva de Quixadá faz aqui sobre a história das mulheres na política, né? Temos que aceitar as coisas como elas são. As mulheres, em geral, realmente não gostam de política. Assim como os homens geralmente não são afeitos ao balé. Daí a razão de muitos políticos lançarem suas esposas, filhas, irmãs e até mesmo suas mães como candidatas apenas para cumprir a lei. É aquilo que o Renato falou, você fazer uma lei para forçar a participação da mulher na política. É bom, é louvável, é interessante que a mulher participe, né? Nós tivemos mulher presidente já, né, no Brasil, quase presidente lá nos Estados Unidos, né? É bom, é bem-vinda a participação da mulher. Mas eu concordo com o Renato, acho que não é assim, não é forçando a barra, né?
pode ter outros meios, né? O próprio movimento feminismo deve fazer isso, né? Fazer com que as mulheres procurem, né? Participar mais da política. Eu acho que ajuda, é bem-vinda a participação feminina no Congresso, em todas nas instâncias de poder do Brasil. Mas eu acho, de novo, não é uma cota que vai fazer com que isso aconteça. É mais a educação política, né? É isso aí. E por falar em educação, vocês já até deram, mas a matéria muito interessante é a manchete do Diário do Nordeste, que Fortaleza é a capital que lidera no Nordeste o ensino em tempo integral. Prova de que nós estamos muito bem nesta área. Não estou nem falando mais sobre o nosso DIDEV, né, as condições que estão acontecendo, mesmo porque existe aí, eu estive falando com pessoas, né, eu acho que tem até já investigação, fraudes, né, até isso, fraudes na educação, de escolas que tentam apresentar boa média, tanto isso na rede pública, quanto na rede privada, e na rede pública principalmente, porque há um número exacerbado, foi matérias que eu vi, de escolas que apresentam laudo de crianças como se elas não tivessem condições. Isso é criança que na escola tem um desempenho ruim, baixo desempenho, então, para não prejudicar a média da escola, estão fazendo uma coisa terrível contra as crianças, né? Porque isso são até alvos de bullying, porque aquela criança não faz a prova, aquela criança é tida como especial, e médicos, eu vi matérias lá que médicos, apenas 2 médicos são responsáveis por uma infinidade de laudos, dando conta de que as crianças tinham incapacidade para o estudo, e por isso elas não faziam a prova. Aí a suspeita, e aqui de novo é suspeita, por isso que não dou nome de escola, nem a cidade, mas há várias cidades do Ceará que estão sendo investigadas por causa de denúncias de que estariam fazendo esse tipo de fraude, quando não usar estudantes de melhor desempenho para fazer prova em nome dos outros. Isso é o pior, porque isso é uma escola do crime, porque a criança que faz isso está tendo como modelo, acha que está fazendo bem. Então, ela está praticando uma fraude e a sua escola está dizendo que ela está fazendo um bem, é pela causa, a escola vai ficar melhor. É como o Zé Disseu começou, né, na corrupção, começou fraudando corrupção para uma causa, depois para o partido e depois em causa própria, né? E é assim que acontecem as derrocadas. Então, se isso amanhã, que a investigação está correndo, vier se verificar, é um dos piores crimes. Agora, deixando de lado essas suspeitas que existem, e não tem essa suspeita contra Fortaleza, nas matérias que eu vi, Fortaleza lidera em ensino integral. É a saída, é o estudante está de manhã e de tarde na escola, sendo socializado, participando com outros estudantes, não só no seu currículo normal, que tem que aprender matemática, ciência e tal, mas também procurando outras atividades culturais ou mesmo técnicas, né, que ele possa desenvolver uma vocação, que talvez ele nem precise ir para uma faculdade, que o ensino técnico possa lhe dar mais felicidade do que simplesmente ter um canudo na mão e o desemprego pela frente. Luciano, só voltando aqui à questão do acidente do Boechat, hoje eu me disponho a pesquisar. Vou pesquisar isso amanhã e amanhã trago mais detalhes. Mas algo que me vem à cabeça. Eu já tive a oportunidade, algumas vezes a trabalho, acredito que os amigos também, você Luciano, você, Renato. Já, mas hoje eu não tomo mas vale helicóptero. Você sabe o que é que vem à minha cabeça agora? Todas as vezes que eu fiz voo de táxi aéreo, eu trabalho de táxi aéreo em aeronaves contratadas, avião de pequeno porte ou helicóptero, sempre tinha piloto e copiloto. Mas eu já viajei tanto de avião como de helicóptero, só com o piloto, no entanto, não era táxi aéreo, era avião particular. Ou seja, isso, e eu tenho uma amiga que o pai dela é piloto comercial de pequeno porte, né? E que ela já me disse que o pai, às vezes, viaja dirigindo sozinho. Ou seja, já tem essa diferenciação. Logo de início, já tem essa diferenciação. De piloto e copiloto. De piloto e copiloto. Quando é táxi aéreo, tem a exigência de ter piloto e copiloto. Ontem, mas no helicóptero também? Bom, eu vou pesquisar. De avião, eu tenho certeza. De avião, eu tenho certeza. Não, eu trabalhei numa campanha política aqui no Ceará, campanha majoritária, em que eu fui contratado para fazer a assessoria de imprensa, porque a pessoa que coordenava não podia, a mulher estava grávida e não podia ficar subindo em helicóptero todo dia. Então,
diariamente, diariamente não, assim, 3 vezes por semana, o carro me pegava em casa, tipo 4 horas da manhã, a gente ia ali para o hangar do aeroporto antigo e subia no helicóptero, que era muito parecido com esse que caiu. Ele não era desses modernos que recolhe trem todo, ele tem aqueles ferrosão quando pousa. E todo dia, 3 vezes por semana, a gente saía e ia para um evento de campanha no interior. Isso ia numa cidade, e lá tinha uns carros para fazer a volta, tal. Pois bem, num dessas viagens, eu me lembro bem, de repente, o helicóptero baixou. Aquilo me deu um medo danado, porque eu digo, por que esse negócio vai fazer aqui? Eu digo, houve algo errado aqui. Eu fui conversar com o piloto, e o piloto, não, foi tudo tranquilo, foi um pouso procedimental. Eu digo, mas por que aqui? Se a cidade que a gente irá para lá, deve estar fazendo aqui. E ele não soube me responder, ficou com um negócio de conversa. Eu percebi que ele estava querendo me tranquilizar, mas eu percebi que tinha havido algo errado com aquela porcaria daquele helicóptero. Quer dizer, eu nunca me senti seguro dentro de helicóptero. Eu vou dizer a coisa, nos meus próximos contatos profissionais, quem quiser me contratar, que contrate um jato. De helicóptero eu não vou. Então. Não, eu nunca me senti seguro, fui aeronave nenhuma, né? Mas eu tive uma diferença, quando eu vi aqueles aviões grandes e que tinha aquelas turbulências, na minha cabeça, eu ficava imaginando que lá dentro, estava lá o piloto e o copiloto tentando ver como é que é. Aí depois eu viajo no avião pequeno e vejo as turbulências e os pilotos lá só não faziam fumar cigarro porque era proibido, né? Na maior calma do mundo, como se aquilo fosse normal. Eu digo, então tá tudo tranquilo, né? Bom dia para o Francisco Ludberto, a Sandra Diguete, bom dia Marcos Barreto, Sandra Cordeiro, bom dia para você, garota. Bom dia para o Arcanjo Cunho, grande Neudo Figueiredo e bom dia para a doutora Ana Maria Gurgel. E o Deberto dizendo que a explicação técnica, sempre que tiver 2 motores, é obrigatório 2 pilotos, né? Não sei como é o caso do helicóptero, né? É que o helicóptero tem um motor principal e tem aquele motor que fica na cauda, que tem uma função. O motor da hélice maior é para impulsionar a aeronave da velocidade. Aquele de trás, aquela hélicezinha pequena, e ontem eu li, é para dar o equilíbrio. É possível que quando tem um problema no motor, ele desliga e usa aquele motor pequeno para planar o helicóptero, porque muita gente pensa que o helicóptero ele não plana, mas ele plana, que ele pode usar. Ele plana, mas ele pode usar a aerodinâmica e o vento. Agora, isso é uma manobra, aliás, é uma manobra. Da perícia do piloto. Mas é uma manobra que todo piloto, para tirar o brevet do helicóptero, tem que fazer como prova para se habilitar a ser piloto de helicóptero. Então, ele tem que fazer esse tipo de pouso para saber. O caso desse helicóptero lá do Poixá, parece que isso houve um problema no motor e ele tentou. Só que ele não tinha uma área de escape para pousar. E viu uma jamanta no meio. Aí ele foi pousar onde ele viu, e viu um caminhão. Lamentavelmente, mas chegou a planar. Vocês estão acompanhando essa questão? Deixa eu dar um bom dia para o Márcio, de São Benedito, Marcos, né? Ele ligou, o nome do doutor lá. Ligou só para dizer que está na escuta. Marcos de São Benedito. São Benedito. Doutor Leandro? Lá de Calcaia. Leandro São Benedito. Pensa numa terra boa. Belíssima serra de São Benedito. Grande abraço para todos. Na nossa cidade legal. Vocês estão acompanhando aquela questão de Itatiaia, Luciano? Eu vi assim, é outra matéria que o Jornal Povo não apurou bem, né? Então, joga lá uma série de informações. Aquilo existia, na verdade. Vamos apurar essa. Pois como é exclusiva, eles jogam para ninguém dar na frente, né? Então foi o Demetri que fez a matéria, baseado, ele tem informações do Ministério Público, né? Há um estudo que o Ministério Público fez, é como ver agora Brumadinho, porque lá tem a previsão, lembro que Brumadinho era 85, lá era de 90 degraus e teria também uma barragem para rejeitos, né? Seria, na verdade, a notícia que dava sobre aquela usina é que teria uma independência ali, traria um desenvolvimento econômico grande para o Ceará e para toda aquela área, porque hoje o Brasil... É a maior reserva de urânio do Brasil. Importa, e não é só urânio, porque é o que, quando você tira o urânio, tem vários outros subprodutos que vão até para o agronegócio, fosfato que serve para fertilizante, é muito produto que você tiraria dali. Aí quando você fala urânio, todo mundo cresce os olhos, porque é uma coisa radioativa, a gente não tem condições, aí o Jornal Povo fica especulando, porque usaria muita água, e poderia contaminar os mananciais, mas a gente não vê exatamente esses estudos, e quando vai para a matéria, quando lê a matéria, diz que o consórcio Santa Quitéria e a INB, que é a Indústria Nacional, né,
de urânio, né? Não foram ainda notificadas sobre isso. Agora, Então, muita especulação, André. O consumo de água, que barbaridade. 1.100.000.000 de litros de água por hora é o consumo de água E previsto. outra, quando coloca, tem que ter uma viabilidade técnica, né? Então, ninguém vai investir dinheiro, André, se achar que não tem condição de ter água suficiente O para isso daí. abastecimento viria do açude de Edson Queiroz, isso aqui segundo o Jornal Povo, que teria a demanda. Já pensou 1.100.000 litros de água por hora? É água para dedéu, né? Agora, dando certo, um baita investimento que atinge 60 municípios, 156 comunidades, 3 bacias. Eu fiquei triste com a matéria, né? Se é verdade que causa danos ambientais, é óbvio que eu me quedo, né? Mas ainda não tem um consenso disso. A jazida de Tataia, localizada no município de Santa Quitéria, sertão central do Ceará, é a maior reserva de urânio do Brasil. Um estudo realizado pela UFC revela que, caso seja licenciado, o projeto representa uma série de riscos, segundo o Jornal Povo. Pois é, mas aí, cadê o consórcio Santa Quitéria para rebater essas informações? O povo não consegue tirar isso. É só um lado, né? Você vê só um lado, o lado de quem critica, o lado que não dá certo. É óbvio que depois dessas tragédias todas, você deve redobrar os cuidados, né? Mas não pode ficar naquele ambientalismo chato de travar o desenvolvimento por qualquer suspeita. Bom dia para o Auriclésio Macedo e também para o nosso querido José Leomar, que diz: bom dia, meus amigos do rádio. Bom dia, garoto, grande profissional. Ok. Veja que está nas bancas para uma matéria dizendo que uma pesquisa, no Paraná Pesquisa, dizendo que o brasileiro, a maioria esmagadora, acha que Lava Jato é justa, portanto não persegue ninguém. Quem acha que é? Pesquisa o brasileiro. E Mas que claro, as meu operações devem continuar e as pessoas têm a impressão que o novo juiz, o Bonatti, que vai herdar os processos da Lava Jato, vai continuar o trabalho. Olha, o juiz ele deve só fazer o quê? Cumprir a lei, só isso. O manual do juiz é o que? É cumprir a lei. Claro que ele tem o discernimento na hora da sentença, é permitido ao juiz fazer, não é? Ao aplicar a lei, tem uma coisa que é única do juiz que está julgando, mas ele não pode se distanciar do fator lei, do fator legalidade. Ninguém pode ser condenado sem um crime devidamente praticado e apurado pelo processo judicial. No mais, não tem mal o que fazer, não. O que a Lava Jato conseguiu, e aí o método do juiz Sérgio Moro, que iniciou, foi uma junção de agentes públicos, que eu sempre digo, do Estado brasileiro, e não de governos, e não de partidos políticos, instituições do Estado, que descobriram um fato inusitado e dizem: rapaz, isso aqui é uma maluquice, nós vamos ter que ir até o fim, vamos pegar a gente dentro para que pegue. E esse foi o mérito, esse foi o corte que a Lava Jato deu, a punição de pessoas que até então nunca pensaram em passar nem perto de um presídio. Então, no porque a cultura era da impunidade. E sobre isso, né, nós até falamos, acho que ontem, e tem um rapaz aí, petista, que insiste em dizer: poxa, deixa o Lula. Mas o Lula vive, o próprio PT agora vai fazer uma campanha de novo para Lula livre. Então é o Lula que não nos deixa, não somos nós que estamos preocupados com o Lula, ele é que não nos deixa. Isso, né? Aí, eu acho que tanto você como o Renato entram nesse jogo do PT eu não. E dão loas ao Lula. Eu não falo mais. Veja eu bem, não falo nele, eu chamo ele de sacatrapa presidiário. Não, mas é de novo, tá, o Haddad está vindo, o Haddad está vindo para aí, e o mote é isso, mas é o mote político. Querendo. Tem uma relevância, não, viu? Em vez de fazer a oposição, está de novo a campanha Lula livre. Mas está tão assim, aí fica esse senhor dizendo: olha, vocês. Eu digo: olha, amigo, diferentemente do Lula, o senhor está livre, o senhor tem liberdade até para mudar de estação. Ele continua ouvindo a gente, é um carinho que ele tem um povo que se apaixona pela gente, a gente não pode fazer nada, a não se agradecer o carinho. E nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente imagina. Bom dia para Solange Mesquita. Mas veja bem, hoje a defesa do Lula já não diz mais: não tem provas, não pode ser. Olha o que é que está a última, né? Eles estavam se prendendo a coisas processualísticas, né? Não prova que é da Petrobras, como se a gente pudesse pegar o dinheiro, carimbar, está aqui, sai o dinheiro da Petrobras, e esse dinheiro da Petrobras vai ali fazer a reforma do sítio. Aí estão dizendo, uma da Gleice, querendo ridicularizar a juíza, porque a juíza tinha dito como se fossem duas pessoas, o Léo, né, que uma hora coloca pelo seu nome todo e outra hora pelo apelido. Na verdade, a juíza apenas disse: estão tentando desfazer
dos depoimentos do senhor, aí citou uma hora com o nome, é porque foram 2 depoimentos em horas distintas do processo, e numa hora ele é qualificado com o nome correto e noutra hora é qualificado com o apelido. Então tem nada a ver. O que está hoje na Folha de São Paulo? Mais do mesmo. No recurso, está lá no painel da Folha, no recurso contra a condenação do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, está vendo? Lula não deixa a gente, está aqui na Folha de São Paulo. A defesa do petista vai apontar similaridades na redação da sentença proferida por Gabriela Hart com a redigida pelo então juiz Sérgio Moro no caso do triplex. Os advogados de Lula identificaram que Hart alterou a ordem de trechos, mas utilizou frases e expressões idênticas àquelas utilizadas pelo hoje ministro. Na parte em que trata da dosimetria da pena, um parágrafo inteiro é idêntico ao escrito por Moro em 2017. Qual é o problema disso daí? Na verdade, a justiça se debruça sobre a jurisprudência, que é exatamente o que é que um outro juiz já fez, né? O que é que a justiça já decidiu sobre aquele caso, e faz as citações ipsis literis. E veja só, expressões, ela usou expressões que o Moro usou. Olha, nós estamos na mesma operação que a chamada Operação Lava Jato. Então, nada mais simples e comum do que você usar expressões semelhantes, porque os crimes são semelhantes. O caso do triplex, o Lula é acusado de quê? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No caso do Atibaia, o Lula é acusado de quê? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Então, qual é o problema? O que fica claro aí é assim, a defesa de Lula deixou de lado essa história, esse discurso de dizer que não tem provas, porque há em demasia, e nem dizer que ele é simplesmente perseguido. Aliás, vai ficar só com o discurso da perseguição. E agora de buscar causas, né, detalhes dentro do processo para tentar dizer, olha, a ministra usou a mesma expressão do Moro. Olha só a que ponto está chegando os grandes, né, muito bem pagos advogados do Lula, né, que não conseguem colocar um inocente para fora da cadeia. Mas a Folha hoje se superou, viu? Ah, tem uma da Folha aí. Não, a Folha se superou. Aqui, Renato, o Luciano deve ter visto. Procurador-geral, vírgula, pai do chanceler Ernesto Araújo dificultou extradição de nazista. Então, tá aí a matéria. A Folha hoje se superou. Quantos anos tinha o hoje ministro? Em 78. Foi em 78. Devia ter. Devia ser um jovenzinho. É igual aquela história do Geraldo Azevedo dizendo que foi torturado pelo general Mourão e tinha 14 anos, né? Gente, e outra coisa. Esse caso aí do pai, que era o procurador-geral da República à época do governo do Ernesto Geisel, do presidente Geisel, é preciso que se analise os contextos. Por exemplo, eu li a matéria e tem um dado interessante. Ele negou a extradição, o pedido de Israel, com base na lei. Por quê? Porque na época dos crimes, Israel não era nem Estado, foi criado em 48, depois da guerra. Aí eu vou aqui... Ele negou a 4 países. Pois é, ele negou para a Polônia, exatamente, negou para a Alemanha e negou para Israel. E eu vou dizer uma coisa... Ele tinha 11 anos. E eu vou dizer uma coisa... 11 anos. O Ernesto tinha 11 anos. Quer ver um caso muito parecido? O nosso grande jurista, Clóvis Bevilacqua. É dele os pareceres que autorizaram o governo do Getúlio a extraditar a Olga para os nazistas. A Olga, todo mundo sabe, era uma judia, veio para cá como espiã do Partido Comunista da União Soviética, para, inclusive, acompanhar os passos do Prestes. Eles se apaixonaram, casaram, tiveram uma filha. O Prestes foi preso e ela também, e ela foi deportada pelo governo de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista. Como ela era judia, a deportação significava uma sentença de morte. Ela foi morta na Câmara de Gás, a filha foi poupada. Sabe quem assinou o parecer que autorizou o governo a deportar? Clóvis Bevilacqua. Isso diz que o Clóvis Bevilacqua era um antissemita? Não. Mas a lei brasileira, ela estava irregular no Brasil, ela entrou irregular no Brasil, ela não tinha papéis no Brasil, ela era uma espiã que veio para cá, entrou com documento falso no navio. Então, ela não tinha nenhum amparo legal que a mantivesse aqui. Essa história, inclusive, é e só frisar que o atual chanceler que tem a ver com isso. Ele tinha 11 anos. Fato de ser Tinha 11 anos. E a Folha vai lá, procurou o chanceler. Não, nós procuramos o chanceler que disse que vai responder por escrito. Olha a tentativa, foi buscar o pai do cara que em 1978 devia ser Médici
ou Garrasta Azul, né? Era o Geisel. Era o Geisel, já era o Geisel, no final de Hospital da 70. Governador. 70 foi Médici, né? Então, ele era procurador na época do Geisel. E o rapaz, hoje o chanceler tinha 11 anos. E a 11 Folha anos. tentou inúmeros contatos com o chanceler, né? Meu Deus. Pra quê? Pra fazer Quem o quiser quê? ler essa história do Clóvis Bevilacqua, se você botar no Google, Clóvis Bevilacqua e Olga Benário, aparece um rosário de matéria mostrando um caso jurídico complexo. Agora, sobre essa questão Foi a decisão da deportação da sobre Olga. essa questão da Olga, Luiz Carlos Prestes, que minha avaliação pessoal Depois sobre subiu ele, ao palanque defendendo. o Prestes, que é, na minha avaliação, é o pior possível, deve estar no céu dos comunistas, no inferno, já que depois se aproximou do Wagner. Não só se aproximou, fez campanha para o Wagner na campanha que elegeu ele presidente em 54. O cara matou a mulher dele, permitiu que a mulher dele fosse ser morta Agora, na com Alemanha Getúlio- nazista e depois se O aproximou. Getúlio Vargas era um ditador de inspiração fascista, inclusive a Constituição de 37. Não passava foi disso, era não passava fascista, disso. que a esquerda adora. O Getúlio Vargas era um fascista que a esquerda vende ele como pai dos pobres. Que comandou um golpe militar armado em 30 quando perdeu a eleição. Exatamente. Perdeu a eleição, não aceitou o resultado Botou das uma urnas ditadura. e deu um Botou uma golpe. E ditadura. deu um golpe de Estado, um golpe militar armado. Eu sempre digo, as questões da história precisam ser analisadas dentro dos seus contextos. E a Folha de São Paulo continua querendo desconstruir o governo, não pelos atos do governo. Agora, querem dizer que o pai do chanceler assinou um parecer, não sei das quantas. O que é que isso tem a ver com o governo do Bolsonaro? O que é que isso tem a ver com o ministro? Pelo amor de Deus, isso é um jornal. A Folha de São Paulo está chegando à raia da vagabundagem jornalística. Isso não é jornalismo. Pelo amor de Deus. Quer desconstruir o governo? Vamos discutir o governo, os atos do governo, a proposta da reforma, o negócio do Moro. Vamos ver, vamos discutir isso. Mas você querer desenterrar cadáver, não sei das quantas. Pelo amor de Deus. Olha só, bom dia para a dona Jandira do Carmo, lá em Vajota. Foi minha professorinha na infância. Olha só que alegria. Grande abraço, né? dona Jandira. Quem está chamando a atenção, olha o Clécio Macedo, que também foi aluno dela, né? Fomos contemporâneos. O José Leomar mandou um texto enorme, José Leomar. Eu vou ler depois em casa, viu? Contra o negócio lá de Santa Quitéria. Luciano, bom dia. Quando foi nestas minas, alguns anos atrás, em um lugar muito deserto e longe da cidade. Pois é, eu sou favorável à mina, assim, de primeiro cara, né? Mas é óbvio que se for convencido que aquilo traz problema ambiental, eu me recolho. O que eu estou dizendo jornalisticamente é que os leitores do Jornal O Povo só tiveram acesso a um lado, ao lado que critica a mina. Nós não temos aqui elementos nem argumentos para quem defende que haja mina. Eu faço só uma pergunta. Existem outras minas no mundo, não, que são exploradas, não? E se existe tecnologia que explore com segurança, ela deve existir. Porque eu não acredito que num país como os Estados Unidos, que é um país sério de muita regulação, alguém vai explorar uma mina para colocar em risco comunidades, etc. Eu não acredito que isso aconteça nos Estados Unidos, não. E se eles exploram lá, é porque há tecnologia que garanta a exploração e a segurança. E se essa tecnologia existe, por que o Brasil e o Ceará não podem explorar uma mina que vai dar rentabilidade? Eu não estou querendo que se explore a mina e mate todo mundo ao redor, não. Estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que se há tecnologia no mundo para explorar, não pode explorar, não. Explore a mina aí. Não, porque o Jornal Povo, nesse esquerdismo dele, é o seguinte: não pode. Aí faz uma matéria capenga, não ouve os dois lados, isso não é jornalismo, tá entendendo? Para querer impor uma verdade. O texto que o meu amigo Zé Leomar manda para mim, por exemplo, é assinada por uma instituição como é que ele chama aqui? Tem um nomezinho. Antinuclear, anti-energia nuclear. Eu acho que isso é preconceito. Eu sou favorável à energia nuclear, é a mais barata que nós temos e que agride menos a natureza. É o contrassenso dos ambientalistas, né? Hoje a energia mais barata é aquela dos açudes, das reservas. Aqui tem um impacto ambiental enorme. Já a usina nuclear não tem, a não ser quando tem um acidente, né? Mas quando tem acidente também, a barragem, por exemplo, a de Sobradinho foi um acidente e levou muita gente embora, né? Bom dia para o Haroldo Evangelista. Haroldo, vou dizer só essa vez, tá? Não vou dizer mais isso, não. Bom dia antes para o Fábio Tágila. O programa está ótimo. Um abraço para todos. Então, Haroldo Evangelista de Messejano diz: Lula livre. Poxa, aqui. Aí diz: Lula livre da cachaça. Né? Não
Deixa o homem... Sem comentários. Não, deixa eu entrar lá com uma garrafa de uísque, uma garrafa de cana lá na Polícia Eu Federal. acho que não está entrando, não. Deixa eu entrar, um pouquinho de... Burrinho, É. tá no burrinho. Burrinho, acho que Burrinho, eu- segundo César 7 Luiz. horas e Amanhã 30 eu vou. burrinho pra ele. minutos. César Luiz já na Tchau. agulha aqui para entrar. Bom dia, amigos. Um grande abraço. Grato pela audiência e até amanhã com a graça de Deus.